Beleza. Então, continua com aquela mesma coisa de já, quando deitar, já sair desperto assim? Ou você... Sim, algumas noites não, entendeu? Algumas noites não. Agora, tipo, de lá pra cá, umas 2 noites, e não. Foi simplesmente um sono normal. Só que quando sai, é tipo um choque no corpo. E aí eu acordo achando que tô no corpo, não, já tô fora. Olha só. Sei E lá, continua os trabalhos aí auxiliando. sim, viajando, né, no famoso umbral. Mas não tem o lugar que a gente vai, geralmente é umbral, é uma parte mais clara do umbral, outra hora mais densa, e assim vai. Sim. E Muito você? vai para um local mais elevado, com mais luz. Ultimamente, cara, eu tô, comigo é assim, eu deito, normal, vou dormir, bem. Aí Uhum, quando é lá para 3 da manhã, por aí, 3h30, aí eu acordo naturalmente, certo. aí tomo uma água e começo a fazer o mantra Om, né? Com a japamala, levanto, faço o mantra Om, e quando eu deito aí, pode ter certeza que eu desperto fora do corpo. Aí eu nem fico mais Ah, técnica, nem fico mais ansioso, porque acontece toda madrugada isso aí. Quase toda madrugada, né? Tem algumas que eu esperto e não consigo mais dormir, aí não tem como, né? E esses dois dias foi assim, eu tava com a cabeça querendo doer, você sabe, eu não tomo nenhum remédio, né? Nenhum tipo de sim. medicamento. Então, eu fiz o Ho'oponopono, né? Não sei se você conhece o Ho'oponopono. Aquele mantra? É isso. Eu fiquei com o mantra Ho'oponopono, fiz o Ho'oponopono, Ho'oponopono. Quando eu olhei, eu já estava fora do corpo, em um hospital, uma série de pessoas, e eu fazendo o Ho'oponopono e com a mão na direção delas. Aí foi que eu percebi que eu já estava era fora do corpo, entende? Aí fiquei Sim. passando de quarto em quarto, de ala em ala nesse lugar, cheio de pessoas deitadas, doentes, né? E aí depois que eu terminei esse trabalho, eu, em um dado momento eu assustei, aí acordei, tornei mentalizar o Ho Oponopono, tornei sair, mas aí agora já saí assim, de uma floresta, num lugar muito bonito, e fiquei volitando e vendo tudo aquilo ali, e Hum, tá mesmo. você Um lugar vai verde, muito colorido, muita luz, Que entende? legal. Aí vi um pavão, um pavão é pavão que fala, fêmea, né? Sei Uhum. bem. Aí vi e peguei nela mansinho assim. Foi bem bonito, bem legal. Mas é basicamente isso que acontece. Isso foi antes de ontem. Se eu falei ontem, não foi antes de ontem. E já de ontem para hoje na verdade já hoje de madrugada, tornei, eu digo, eu vou tornar a fazer o Ho Oponopono para eu ver se eu torno a ir para o hospital. Aí eu saí, aí vi a hora que saí tudo, vi que já estava na hora, senti, né, o corpo todo, já que dava para sair mesmo do corpo consciente. Aí saí e vi uma casa e fui telepaticamente induzido ou convidado a entrar na casa e tinha uma criança recém-nascida e uma mãe dormindo e a criança acordada. Então eu fiquei também jogando energia. Então a criança parece que ela me viu. Isso eu não sei se eu Certo. estava, não sei se essa criança é viva no mundo físico ou estava no mundo astral também. Isso aí não tenho como dizer. Mas eu sei que a criança me viu e ficou rindo, assim, um sorriso bem gostoso, cara. E eu fiquei ali com ela, ó, e clareou quando eu coloquei a mão, ficou assim bem bonito, assim, clareando ela. E a mãe tava lá se mexendo, assim, mas dormindo, né? E aí Sim. foi bom assim, depois eu despertei. Minha mulher se mexeu, minha esposa se mexeu na cama, aí eu voltei, entendeu? Mas depois dessa ida, depois que você acordou,
Você teve alguma outra saída? Não, porque já era agora de manhã já. Certo, É sempre curto, assim, é sempre de manhã, porque assim, eu durmo, certo. não vou me preocupar com isso, entende? Aí, às vezes, eu tenho alguns sonhos mais nítidos, mais coloridos, mas pelo menos eu não estava consciente. Raras vezes eu percebo, lembro que estou fora, devido à paisagem, devido a alguma coisa, você vê que é diferente, aí você ganha lucidez, né? Isso acontece muito. Mas, Sim. assim, muito não. É, nesse período da noite, não, é raro. Agora, quando eu acordo lá para as 3 da manhã, que faço os mantras, aí eu digo muito por isso, porque acontece muito de eu dormir e já perceber que estou fora por notar a paisagem. Então, quando eu não vejo eu saindo, eu dou uma adormecidazinha, saio, mas logo começa alguma atividade lá fora que percebo que não está no plano físico. E aí eu tenho aquela coisa de conferir, né, puxando o dedo, que eu já te falei, aí confirmo que estou fora, aí acontece de eu estar num local desse, ou acontece de eu ficar aí volitando, querendo ver alguma coisa nova. E assim. Aí eu queria volitar, hein? Agora, cara, não tenho essa. Ah, eu volito bastante, vou longe. Tem vezes que falta bateria, não sei como, e eu começo a despencar lá de cima. Mas não me assusto, não. Eu sei que não vai machucar, não vai doer, aí já tô tranquilo quanto a isso. Agora, Eu, eu não vejo meu mentor, cara. Eu percebo que ele está perto às vezes, e hum, entendo telepaticamente o que é para eu fazer. Isso acontece. Entendo alguma explicação, às vezes eu faço uma pergunta e me vem uma resposta que eu vejo que veio dele, mas nunca ouvi. é como uma intuição, né? Uma coisa que você não sabe de onde vem, mas você tem que fazer aquilo, né? É como que eu sei que vem dele, eu sei que não é meu, e eu sei que ele está perto. Tem vezes que eu sinto ele pegar em minha mão, mas não o vejo. Normalmente esses são mais sutis, né? Isso, não o vejo. Não consigo ver. As minhas projeções, cara, são basicamente assim, como eu tive na noite passada, né? Fui dormir bem tarde, fui dormir 1 da manhã. E quando eu deito assim, eu adormeço, sabe? Aquela que começa aqueles devaneios, tudo. E aí, naquele processo de adormecer tudo, eu sinto como se estivesse tendo um terremoto. Meu corpo inteiro se mexe, eu sinto a minha cama se mexendo, vibrando mesmo. E de repente eu tomo aquele susto assim e já saio, entendeu? Só que perto do corpo, assim, eu sinto um peso do caramba, assim. Não um peso, parece que a minha mente não tá em total lucidez. Depois que eu me afasto alguns metros, saio do quarto, eu já total lucidez. Olha que Só legal. Só que a total lucidez é meio bizarro, porque tem coisa que você vê, eu vejo fora, né? E aí eu creio que aconteceu ontem, entendeu? Como se fosse uma memória do plano físico. Eu confundo. Olha Acontece muito, só. Hum? acontece muito da gente confundir. Tem hora que É, pensa que tá físico, né? eu, eu tive uma projeção esses dias. Eu saí, né? Saí, e aí eu lembro que eu passei pela minha cozinha. Só que eu já tava um pouquinho menos de lucidez que eu falei, não, eu vou fumar. Aí eu falei, pô, eu vou fumar sem ter vontade, mas é uma coisa estranha. Aí eu olhei em cima da mesa, tinha um coisa, tipo, um coisa de doce, tá cheio de pirulito. Aí eu falei, caramba, depois eu saí, eu fui para alguns lugares, meio que floresta, mas tudo à noite, tudo escuro, fazer um trabalho lá. E quando eu acordei hoje, né? Eu passei e falei, pô, cara, acho que tem pirulito, comprar o pirulito. Aí eu olhei na mesa e falei, mas peraí, cadê o pirulito? Foi projeção. Porque eu me sinto Ah, tão lúcido nesse sentido que você confunde. Pelo menos eu confundo. quando é projeção e quando tá no corpo físico, né? É. Aliás, mesmo se quando eu cair de altura no astral, eu tomo um susto do caramba que eu acho que tô caindo mesmo, porque
eu esqueço, não sei se é instinto de sobrevivência, sei lá, eu esqueço que não vai acontecer nada, entendeu? Aí eu sinto aquele impacto, pá, caindo no chão, assim, aí nada aconteceu. Quando Muito estranho. acontece assim em penhasco, quando eu lembro que eu tô fora, quando eu tô consciente que eu tô fora, eu tem vezes que eu fico na dúvida ainda um pouco, aí eu vou, puxo o dedo ou tento volitar antes de pular no penhasco. Eu digo, vai que eu tô no corpo físico, eu me lasco aqui de lá de cima para baixo. Já aconteceu isso. De eu dar uma conferida antes. Sim, eu tenho isso aí. Não, será que eu tô louco que vou pular aqui, vou morrer? Fica esse sentimento. Eu lembro de umas noites passadas aí, um tempo aí, que acho que foi ontem, antes de ontem, eu tava, acho que em algum lugar mais sutil, né? E aí minha lucidez ficava vindo e ela ia embora e eu tentar, não, concentra no presente aqui, você tá aqui agora. E minha mente começava a devanear, eu começava a plasmar coisa e aí eu volto pro presente. Porque, sei lá, quando eu subo sei lá, subir é só um modo de falar, né? Mas quando eu tô num lugar mais sutil, minha lucidez é horrível. Eu Uhum. tenho que fazer força mesmo pra conseguir. É, eu já teve locais que eu simplesmente as pernas tinham tanta luz, e um tipo um tempo, tem Ah, tanta luz, sendo que as pernas adormeceu, assim, ficou bamba. E eu lutei para ficar em pé e não consegui e dormi e desfaleci, não consegui ficar com lucidez de jeito nenhum. tem. E eu tava doido, cara, doido porque era uma palestra bonita, tava cheio de gente, eu doido para pegar o conteúdo e não consegui, não. Sim, muitas vezes eu tenho palestras que são esses lugares mais sutil, que eu acordo com aquele negócio da palestra na mente, mas não vai, entendeu? Às vezes eu lembro de explicação, mas eu falo, pô, onde eu aprendi isso? Aí eu falo, pô, foi no astral, mas a palestra era assim e tal, e já não lembro mais de nada, só sei que eu sei, entendeu? Os bagulho muito bizarro, cara. A lucidez é o. A gente é tipo, é naturalmente tanto a ficar dormindo, né? Que a lucidez parece inalcançável, né? É. E vem cá, você faz alguma técnica ainda ou não faz mais? Cara, não faço nenhuma. Nenhuma. É só de relaxamento mesmo. Quando eu tô pensando, não, hoje eu vou sair. Só que, sei lá, é como o Saulo Caldeirão fala que é patrocinado, né? Tiram eu. Eles tiram eu do corpo. Porque sem fazer Porque, na técnica, verdade, eles tiram ou ele faz algo para você ficar, perceber, despertar. Porque, na verdade, todo mundo sai, né, cara? Dormir, sai. Dormir, desconecta. sim. Só que é a lucidez questão, né? Antes eu tinha uma catalepsia, que é a catalepsia projetiva, que é a paralisia do sono, uma, duas vezes a semana no máximo. Só que, tipo, projeção social totalmente, quase sem lucidez. Só que agora tá com muita lucidez, entendeu? E É, aí você chega a um ponto que você acha estranho você estar encarnado num corpo, entendeu? Você acha estranho. Você fala, pô, vou voltar lá pra. É meio complicado, sei lá, sua mente buga. Parece que lá você tá mais acordado do que aqui. aham. Você já teve essa experiência? Você já teve? De estar assim mais acordado que aqui, não, mas já teve muitas vezes de estar tão acordado de eu achar que estava aqui. E eu dizer, eu Ah, vou fazer daqui por puxar, mas eu sei que eu tô é normal, já levantei, já é dia, e aí quando eu puxo o dedo estica. Hein? sim. Só que ultimamente, cara, eu puxo meu dedo não estica. Não sei o que acontece. Falou isso mesmo, que você tem essa dificuldade. Deve ser devido àquilo que lhe explicaram da densidade, né, que é maior. Lembra que você me falou dessa explicação aí, tá lá no meu canal? E, Sim, e a explicação que você teve que ser é mais a sua constituição é mais densa, né, para você ajudar as pessoas no umbral. Deve ser por isso. sim. É a única coisa que eu sinto
que me ajuda assim quando pra ver se estou fora do astral é quando eu pulo. Eu dou um pulo e eu vejo que meu pulo foi muito leve, eu não senti as pernas quando você cai no chão, entendeu? Aí eu falo, Aham. ah, não, eu não tô no corpo. É. É É muito porque estranho. essa técnica de pular, ela é boa também. Agora, para quem está começando, para treinar ela, você vai ficar pulando no meio de todo mundo, aí vai ficar estranho, né? E o dedo você puxa de forma disfarçada. Para quem for exercitar, porque a gente precisa condicionar a mente para isso. Essa técnica ela é uma das melhores técnicas, é a que eu mais faço. Porque chega uma hora que fica natural. Chega uma hora que você vai estar fora do corpo e você vai puxar e você vai ver o dedo esticar, ou você vai pular e vai ver flutuar e vai ter certeza, não, estou fora do corpo. Mas para isso ficar natural, você precisa treinar isso durante o Sim, dia, toda hora, olha para as coisas, questiona, mesmo achando que está certo, que é dia, mas questiona se está no corpo físico ou no corpo astral, e pula ou puxa o dedo. Aí quando você eu, está fa- só, você pula. Quando você está no meio de gente, você disfarça e puxa o dedo, para não estar pulando no meio de todo mundo. É mais ou é, menos isso que eu faço. eu usava uma técnica que era passar. Toda vez que eu passava por uma porta, eu me questionava. O que que eu vou fazer? Tô lúcido. E aí eu parava e ficava dando noção do tempo. Porque quando você tá sem lucidez, somente fica pra lá, pra lá, pra cá, né? Só que quando você tá lúcido, você consegue perceber o tempo parar. Você relaxa e fica parado assim, pensando. Uhum. "Ah, eu tô aqui, agora eu vou fazer tal coisa, sem, pra ver se somente não tá acelerado. E toda vez que eu passava pela porta, sabe? Qualquer porta que eu fosse passar, eu ficava pensando nisso. Aí um dia, a hora que eu tava na projeção, eu passei por uma porta, eu olhei e eu falei, pô, tá estranho isso aqui. Será? A hora que eu pensei, será? Aí eu falei, não, tô fora do corpo. Uma técnica também. É, as melhores, porque as outras você cansa de fazer, pior quem está começando. É, você cansa tentando, cansa, ou esperta o sono ou adormece. E Sim, logo fica ansioso, né? Fica ansioso para conseguir. E essa não. Agora, só que quem nunca fez, para ver saindo do corpo, é o que mais vai tirar a dúvida. isso Porque é não tem verdade. nada mais real do que quando você faz uma técnica. Lá no meu canal tem a minha primeira vez, né? Que eu fiquei mais de 3 meses tentando, Hum, e aí você vê desgrudando assim, como se fosse um velcro, né? Você soltando do seu próprio corpo sim. físico. Não sei se você já teve essa sensação Eu tenho uma de você, sensação que é tipo uma gelatina. Que eu isso, você tô saindo de você, um colando. pouco grudado, mas saindo, descolando. Aí fica um É, pouco pesado perto do corpo, quando você vai se afastando, vai ficando mais leve, mais fluente, mais. Agora já teve muitas vezes de eu estar saindo, perceber que estava saindo, mas total escuridão, né? No livro Projeciologia ele chama de projeção cega, né? já Dá tive, um já. retado, uma escuridão, eu tentando ver luz, tentando acender luz, tentando projetar luz. E enquanto não relaxar, cara, não clareia as coisas. Uma vez eu tive uma experiência que eu saí do corpo, tá tudo escuro. Eu falei, não, vou acender a luz. Aí ela ficava apertando o botão do interruptor da luz e não acendia. Aí eu ia tateando as paredes e ela tentava. Eu falei, pô, acabou a luz, mas não é pra estar tão escuro, não tô vendo nada. Porque é o frontal, né? O chakra frontal, ele. Isso pode acontecer que ele não está totalmente ativo, né? Aham, isso aí. Isso acontece muito. Aquela a catalepsia, aquela acordar e não conseguir se mexer. E os cientistas falam que é alucinação que você tem quando você vê algo perto. É, o livro de ouro de Saint-Germain, Hum, ele ensina você a falar, eu sou a iluminação desse quarto, eu sou, é, eu sou a iluminação do meu corpo físico agora. É mais ou menos assim, são 3 frases que ele tem. E, é, e depois que eu comecei a fazer isso, ficou melhor, cara. Clareia mais, muito mais nítido.
Para E mim quando eu lembro, ficava total escuridão. Aí eu comecei a fazer uma técnica que eu tinha visto, que era luz. Você fala luz assim, e aí na teoria clareava. Para mim não. Aí eu comecei a pulsar o chakra frontal, assim como você faz nas técnicas no corpo, né? E aí eu começava a passar a mão na frente, como se estivesse puxando alguma coisa. E aí começava a abrir. Aí eu sentia aquela pressão na testa. Aliás, desde criança. Não, desde criança não. Desde quando eu comecei a fazer as primeiras técnicas projetivas, quando eu tinha uns 15 anos, hoje eu tenho uns 22. Eu sentia, comecei a sentir uma pressão tão forte na testa, e depois ela desce pro centro da sobrancelha aqui, um pouquinho para baixo, cara, parece que tem uma pressão mesmo, parece que tem alguma coisa apertando para dentro, assim, quando eu treino o chakra frontal. E pouca gente tem isso, não sei se você tem. às vezes eu sinto essa pressão, assim. Só que é uma pressão que ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Não, parece que. Realmente parece que você tomou um soco ali. Ficou Não chega a ser tão forte, mas sinto latejando, pulsando na região. pulsando. O cara é só uma pressão mesmo. Só que É bem bizarro. é um pulsar diferente do pulsar do coração, sabe? Você percebe que é algo diferente. Hum, E aí, às vezes, eu sinto, mas não é assim muito forte como você está falando. Mas dá para perceber. Assim. mas bom, uma época, eu fui ateu, entendeu? Eu falei, nada disso existe, e tudo, entendeu? Só que, sei lá, eu queria uma prova, alguma coisa interessante. Aí eu ia falar do projeção astral. Eu falei, não, isso aí deve ser. Isso aí deve ser coisa da mente, tudo, né? E aí eu comecei a praticar a projeção astral, eu comecei a fazer aquele exercício, e aí foi quando eu saí, entendeu? Achando que tava no corpo, voltei, tentei acender a luz, minha mão atravessou a parede, e eu fui andando, atravessei, passei por dentro do meu guarda-roupa e vi meu corpo deitado. Aí aquele foi um susto. Aí eu comecei a investir nisso, em fazer as técnicas, tudo, né? Era muito difícil, ainda mais na adolescência, cara, é difícil pra caramba. E aí chegou uma hora que eu vi, eu lembro que eu vi parece que eu tive uma projeção na casa do meu avô, isso de dia. E eu vi que ele estava sentado lá de fora na área, na casa dele, e tava lá. Ele que ele fica escutando o rádio. E aí eu acordei e eu liguei para ele. Eu voltei pro corpo, eu liguei para ele. E ele falou, ele tava sentado lá. Tava sentado lá de fora. Então eu comecei a ter algumas comprovações, sabe? Aí eu falei, Poxa, pô, tem alguma coisa aí. Ou o cérebro é tão evoluído, ele evoluiu a um ponto de que se fizer certas técnicas, você consegue ter sensação extrasensorial, algo de sobrenatural, ou realmente você quando sai, você sai pro mundo espiritual, entendeu? Porque tem muita os, comprovação na viagem astral. os ateus e os materialistas, eles tentam explicar que isso é coisa da mente. Eu digo o seguinte, se for coisa da mente, a mente é espiritual. Então, a questão espiritual, ela é real, ela é inquestionável. Hoje, a gente deve questionar é o físico, porque tudo é constituído de átomo, e átomo é energia condensada. Então, Sim. tudo, na verdade, é energia e não matéria. Hoje a gente deve duvidar se existe a matéria e não duvidar se existe o lado espiritual. Mas eu não era ateu, pelo contrário, eu pertencia a uma religião e acreditava que morreu, acabou, morreu, a alma morre. E Uhum. aí, fazendo as minhas pesquisas ao procedimento terapêutico, né, como sou terapeuta, e terapeuta holístico, né, estudando reiki, estudando barras de água, mas na época era estudando sobre o reiki. Eu ouvi falar de um relato de experiência de quase morte, EQM. Aí eu QM. fui pesquisar EQM e vi falar de projeção astral. Fui pesquisar a projeção astral, eu vi lá que tem como você sair, você fazer a técnica para sair consciente.
Aí eu digo, não, agora eu vou ter que ir mais à frente, vou ter que ver isso mais de perto. E aí eu passei a fazer os exercícios, as técnicas, e aí eu consegui realmente sair, como você está falando aí, atravessei a parede, vi o corpo físico lá, e assim como você, eu fiquei duvidando ainda, se isso não era um sonho, se isso não era coisa da mente, mas aconteceu algo semelhante. Eu fui na casa de uma pessoa e vi lá na casa dessa pessoa o cachorrinho dela, né? O cãozinho dela, dentro de Uhum. casa. Aí eu disse, eu tô blefando, porque o cachorro dessa pessoa dormia do lado de fora. Aí eu peguei e liguei para tirar as dúvidas. Perguntei porque era de madrugada, né? Eu vi o Certo. cachorro dela, eu vi essa pessoa acordar, sair do quarto, o cachorro fazer festa. Aí ela abria a porta e o cachorro sair. Aí, quando eu voltei, eu digo, eu vou ligar para essa pessoa para eu saber se ela está deixando o cachorro dormir dentro de casa. Se ela estiver deixando, foi real. E aí, quando eu liguei, ela disse que depois que o cachorro tinha se machucado lá, estava deixando dormir dentro de casa todo dia. Hum. Aí eu É, também. então. Uma das minhas tentativas porque assim, eu era ateu, mas eu falei, pô, eu vou pelo menos provar pra mim mesmo que esse negócio de projeção astral é baboseira. Então eu investi tempo. Foi um mês treinando todo dia, que nem louco, treinando. E aí eu fui saindo. E aí foi uma vezes que eu ia em casa de vizinho que eu nunca tinha entrado na vida, entendeu? Vários. E quando eu entrava era exatamente quando eu pensei. Alguns móveis mudaram de lugar, mas era exatamente como pensei, cor de parede e tudo. Aí eu falei, pô, como que meu cérebro pode criar uma coisa que eu nunca vi, entendeu? Isso, porque se fosse uma coisa, uma imagem mental, por exemplo, uma vez eu estava vendo uma entrevista de um hipnólogo, e o hipnólogo disse que ele nunca pode induzir uma pessoa a uma coisa que ela nunca experimentou. Exatamente. Interessante essa frase dele. O hipnólogo, um cara fantástico, um cara o top mesmo. E aí ele só pode induzir a pessoa, por exemplo, se ele induzir você a tomar água pensando que está tomando vinho, ele só pode fazer isso, segundo ele, com alguém que já tomou vinho. Hum, Aí ele vai hipnotizar, né, levar a pessoa para o transe, fazer a técnica de hipnose, aí vai dar água para a pessoa e a pessoa tema que é vinho, bate o pé que é vinho, entende? Então aí sim, ele porque se essa pessoa nunca tivesse tomado vinho, ela não ia dizer que era vinho. Ou seja, a mente só pode ser induzida a uma experiência que ela já viveu, ela já vivenciou. Então não é coisa da mente. exato. Porque, por exemplo, você nunca voou. Então, como que sua mente vai ter a experiência de voar assim no plano físico que você nunca voou? Então, tem experiências lá fora que a mente, como você está falando, você nunca foi na casa do vizinho e viu lá a cor e viu coisas lá. Não tem como o seu cérebro criar uma imagem que ele nunca vivenciou, que ele nunca viu. Exatamente. E pior, voltei, quando eu fui na casa, eu vi que era exatamente igual eu vi fora do corpo. Entendeu? Nunca tinha visto. Tipo assim, é como se fora do corpo eu vi e tive a comprovação. Se fosse coisa do cérebro, eu teria visto, só que a hora que eu fosse lá seria totalmente diferente. Na é verdade? Isso. E é engraçado que as pessoas que elas tentam dar uma de sábia, que tentam induzir, que tentam debater, são pessoas que não vivenciar a experiência. É meio que você vai falar de um livro que você não leu. É uma coisa que chega a ser até bizarra, né? Como que eu vou Sim. falar? Eu vou discutir com o Daniel um livro que Daniel já leu 3 vezes e eu ainda nunca vi o livro e eu vou discutir aquele livro. Então as pessoas querem discutir algo que elas não vivenciaram e querem ainda ser especialista pela forma como elas se colocam. Chega a ser estranho, né? Então, quer, duvida ou acredita, vai fazer os testes, vai fazer lá os exercícios, vai praticar, vai ver como é, né? Quando sair, vai Tem comprovar que ir como até o foi. final, né? Aqui, tipo, normalmente até assim, eles não vão ter a motivação, né? Para tipo, não, é que normalmente ele já tem um pensamento pré-formado. Ah, isso aí é.
é coisa de espiritualista, de, de alucinado e tal. No meu Mas se eles caso, eu nem. testar mesmo, Uhum. No meu caso, no seu caso, você era ateu. No meu caso, eu não era espiritualista, pelo contrário, eu era de uma religião que condenava isso e dizia que a alma morre, né? uhum, Então, não tinha essa indução mental. Eu também não usava substância alucinógena nenhuma, né? Como não uso até hoje. Depois é, disso, já tomei Daime algumas vezes para experienciar, para experimentar, para conhecer, mas assim, poucas vezes e assim, muito esporádico. E tive experiências lindas de sentimento, de ver mandalas, mas não tive projeção quando tomei o Daime, nunca tive projeção astral, também porque lá tem certo, música, tem coisa, não dá para você deitar e ficar lá para fazer a projeção, né? Mas na sim. época que eu fiz isso, nunca tinha tomado nada, nunca tinha experienciado nada, e agora também não tomo. Tomei o Daime para conhecer, mas não tomo, não faço uso frequente. E é isso aí. É Então que as não dá pessoas para que. confiar em drogas, né? Porque elas vão mexer no seu cérebro, né? E aí elas Ah, podem, tipo, se você tem uma projeção induzida por algumas drogas, você pode até realmente sair do corpo, só que o que você vê já é difícil rememorar para um cérebro normal. Imagina um cérebro sob o efeito de entorpecente, de alucinógeno. Então não dá para você ver o que você viu foi real mesmo ou foi a droga, né, trabalhando no seu cérebro. eu não sei qual é a experiência de alguém que usou um alucinógeno, alguém que usou cocaína ou qualquer outra coisa, porque eu nunca usei. Então eu não posso descrever a diferença. O Daime, em vez de você ficar alucinado, você fica mais lúcido. Você fica hiperligado. Você sente o corpo dormente, né? O corpo adormecido, mas fica muito lúcido de tudo, muito consciente de tudo. Aí eu não sei, eu não posso comparar porque eu nunca experimentei, É né? parecido com as anfetaminas. A anfetamina faz isso também, ela te dá uma lucidez incrível, entendeu? A ponto de você começar a filosofar sobre coisa que você nunca percebeu na sua realidade. Só que o problema é que aquilo ali é uma muleta, né? Aham. A hora que ela acabar, você vai voltar pro seu estado normal e pior, causa dependência. Muito bem, então é isso aí. Quero dizer aos assinantes aí do canal que se está aí no seu canal é porque curte esse tema, curte pesquisar o mundo sobrenatural, o mundo astral, e que não acredite, né, na nossa conversa, mas que tire suas provas, que faça a pesquisa, que faça os exercícios, e faça essas técnicas que a gente mencionou no bate-papo, e experimente por si próprio e tire suas provas do 9, né? Exatamente. A nossa conversa não é para induzir ninguém a acreditar em nada, mas sim para mostrar um caminho, mostrar que tem essa possibilidade a ser experimentada, conhecida, e que, assim, eu considero o mundo astral tão sério como essa vida aqui, não é algo para turista, é algo para a gente Exatamente. investigar nosso íntimo, para a gente ver se tem algo além desse mundo físico, e auxiliar também, existe trabalho lá, então a melhor forma de você fazer um bom trabalho no astral é fazer um bom trabalho no físico, é buscar ajudar o ser humano no físico, e com certeza você vai se conectar com essa frequência quando você estiver fora do corpo. Muito bem. É, visitem o canal do Josman Lucas, eu vou deixar o link na descrição. Ele tem muitos vídeos sobre autoconhecimento, saúde, alimentação, bem-estar, e eu vou deixar na descrição, porque, tipo, a vida é isso, né, cara? Espiritualidade, você tem que manter suas emoções, só que uma boa alimentação, um bom estilo de vida, você não consegue, não é verdade? Então, deixar o link do canal de Josman e passa lá, eu recomendo.
é um dos grandes, não é grande no sentido, mas eu creio que já já vai ser um canal grande porque ele passa alguns conhecimentos, algumas coisas sobre plantas, sobre curas, sabe? Que a mensagem vai chegar numa hora que ele tem muito a crescer nesse sentido. Tá tudo certo então? Valeu, obrigado, meu nobre. É isso aí. Valeu. Vamos lá.